Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à ADC, Arte de Cuidar. Nesse vídeo falaremos sobre as armadilhas durante a sua entrevista com o seu ou a sua paciente. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para que você nos deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos com @ADC, Arte de Cuidar. Ouça os nossos podcasts. Sem mais, vamos lá então. Respostas não verbais, contraproducentes e frustrantes restringem a resposta do seu ou da sua paciente. Elas representam um obstáculo para que você obtenha dados completos e impedem que você estabeleça uma relação de confiança. Então, vamos ao número 1. Oferecer falso consolo. As informações como "não se preocupe, tenho certeza que tudo vai ficar bem" são incentivos que aliviam a sua ansiedade e te dão a falsa sensação de ter oferecido conforto. Entretanto, para o paciente, essas afirmações prejudicam a sua comunicação com o seu ou com a sua paciente, desprezam a ansiedade que o seu ou a sua paciente estejam sentindo e nega qualquer possibilidade de continuidade da conversa. Oferecer conselhos indesejados. O paciente ou a paciente te descreve o problema que ela ou ele esteja passando e no final do seu relato te pergunta: "O que você faria?" Quando você responde "se eu fosse você, eu..." você transfere a responsabilidade da decisão do seu ou da sua paciente para você. Com isso, a pessoa não busca a sua própria solução e acaba não aprendendo sobre si e sobre as suas próprias condutas. Fazer uso da autoridade. Por exemplo, o seu médico ou a sua médica, o seu enfermeiro ou a sua enfermeira são respostas que promovem a dependência do paciente, além de certa forma, transmitir uma sensação de inferioridade. Usar linguagem esquiva. Muitos profissionais utilizam o eufemismo para tentar, de certa forma, acalentar os seus ou as suas pacientes. Por exemplo, faleceu, para evitar a realidade ou para esconder os seus próprios sentimentos. Manter o distanciamento. O distanciamento envolve o uso de um discurso impessoal para abrir espaço entre uma ameaça e nós mesmos. Por exemplo, existe um nódulo na mama esquerda. Ao invés de demonstrar mais humanidade e mais preocupação, explicando e reconfortando o ou a paciente quando esse for o caso. Usar jargões profissionais. O uso de jargões profissionais soa bastante excludente. O profissional, quando na presença do ou da paciente, precisa e deve ajustar o seu vocabulário de forma que o seu ou a sua paciente possa compreender todas as informações. Usar perguntas condutoras ou tendenciosas, como por exemplo: "Você não fuma, fuma?" Ou "Você não bebe, bebe?" faz com que o paciente subentenda que há uma resposta melhor que a outra. Falar demais. Muitos profissionais associam ser prestativo com o falar em excesso. Eles ou elas entendem que, desse modo, atenderão às necessidades do paciente quando o que acontece, na verdade, é justamente o contrário. Interromper. Quando você pensa que sabe o que o seu ou a sua paciente vai dizer e a interrompe, você corta o raciocínio dele ou dela e faz com que ela ou ele pare o seu relato. E por fim, perguntar por quê, com um tom de acusação. O uso do porquê por parte de um adulto subentende a culpa ou condenação, quando usado nesse sentido de acusação. Espero que possamos ter tirado qualquer dúvida que você possa ter tido sobre esse assunto. Todas as informações nesse vídeo foram baseadas no livro Jarvis, na 7ª edição. A ADC, a Arte de Cuidar, te deseja uma ótima vida. Até mais.